Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Windes Brazão Ferreira, PhD, no canal Science, o canal que não tem medo de falar a verdade sobre a pós-graduação no Brasil. E hoje, na sequência da série O Campo, nós vamos tratar de fontes de pesquisa. O que significa isso? O que significa fontes primárias? O que significa fontes secundárias? E por que as fontes são tão importantes para você ter uma pesquisa que tenha resultados fidedignos? Então, vamos tratar disso, ok? Se você ainda não se inscreveu no canal e acha que é uma coisa interessante, vai lá e clica na inscrição e vamos ver se a gente consegue entrar em sintonia. Até já! Olá, pessoal! Bem, o tema de hoje, como eu falei, é fonte de pesquisa. Bom, mas antes vamos fazer uma pequena revisão sobre o que a gente começou a abordar semana passada. Essa série é sobre o campo de pesquisa. E no âmbito do campo de pesquisa, há uma série de elementos extremamente relevantes para que a sua pesquisa de mestrado ou de doutorado tenha maior qualidade científica. E o campo de pesquisa é chave nesse processo, porque é a partir do campo de pesquisa que você vai obter os dados ou as informações necessárias para poder responder a sua pergunta de pesquisa e para poder atingir o objetivo da sua pesquisa, qualquer que seja. Sem o campo de pesquisa, mesmo que seja uma pesquisa teórica, não há resultados fidedignos, ou seja, resultados que são confiáveis, né? São os também chamados achados de pesquisa. O que é o campo? O campo é o local, o lugar, o locus, onde você colhe os dados da sua pesquisa. Numa pesquisa qualitativa, onde você vai para o campo fisicamente falando, onde você vai encontrar pessoas, onde você vai entrar em contextos específicos, onde os eventos, os fenômenos sob estudo estão ocorrendo. Então, são pesquisas, vamos denominar aqui de naturalística, que é um termo utilizado em pesquisa qualitativa. Então, o campo é o local para onde você vai e onde você vai aplicar ou os instrumentos ou as técnicas compatíveis com a metodologia de pesquisa que você escolheu, que você selecionou para a sua pesquisa. Agora, quando você está no campo, você precisa saber quais são os dados que você vai colher. Você vai colher dados primários ou você vai colher dados secundários? Qual é melhor, qual é mais vantajoso? Quando é que você colhe um e outro? Bom, como eu estava dizendo, numa pesquisa qualitativa, você vai fisicamente para um espaço, você vai para uma escola, você vai para uma sala de aula, você vai para uma empresa, você vai para uma ONG, você vai para as ruas, por exemplo, você vai para um shopping center, onde você vai interagir de alguma forma, ou entrevistando, ou filmando, ou aplicando questionário, ou tirando fotografias, não sei. Você vai para esse espaço e você vai colher dados para que você possa responder a sua pergunta de pesquisa, para que você possa, entre aspas, solucionar o seu problema de pesquisa. Parênteses, vocês devem ouvir um barulhinho assim estranho no fundo, que é dos trovões, que a gente está, claro, torcendo para ter uma chuva bastante intensa para dar uma arejada nas nossas vidas e nos solos e nas terras e nos vegetais, nas plantas, enfim. Fecha parênteses. Pesquisa teórica, o campo são os documentos variados, a partir dos quais você colhe dados. Então, os dados que você colhe desses documentos são dados secundários. E na pesquisa quantitativa, o campo pode ser uma infinidade de situações que envolvem desde coleta de dados
online até coleta de dados com seres humanos em lugares diferentes. Bem, então, numa pesquisa qualitativa, as fontes, se você vai a uma escola, serão as pessoas. Então, essas são fontes primárias. Você vai colher dados diretamente, numa primeira instância, ao vivo e em cores, com pessoas. Vamos supor que você esteja fazendo uma pesquisa em geografia e você vai colher dados primários num cerrado no Planalto Central. Então, você está trabalhando com vegetação, esse é o seu foco, esse é o seu objeto de estudo. Então, você vai para o cerrado, você vai com a sua máquina fotográfica, você vai com o seu equipamento na área e você vai buscar informações, por exemplo, sobre um determinado tipo de inseto. Então, você vai para lá, todo paramentado, e vai colher dados diretamente daquele contexto. Também são fontes primárias. Mas você está na escola e você quer saber como que a escola se organiza e funciona em termos, por exemplo, das reuniões pedagógicas. Você vai colher dados primários, por exemplo, do coordenador pedagógico, do diretor da escola e até mesmo dos professores, e também vai colher dados que são de fontes secundárias, que são, por exemplo, dos relatórios que foram feitos pela escola sobre as reuniões pedagógicas que eles realizam de tempos em tempos, a cada 2 meses, a cada semana, enfim. Ok? Então, você já consegue perceber uma diferença entre dados primários e dados secundários, ou fontes primárias de coleta de dados e fontes secundárias de coleta de dados. Bem, os dados, independentemente de serem primários ou secundários, eles precisam ser confiáveis. O que significa isso? Significa que o modo como você colheu os dados nas fontes primárias ou nas fontes secundárias, dados são robustos. Esse é um termo utilizado em pesquisa. Ou sólidos. Eles são dados relevantes. Eles são dados que são compatíveis com o seu objeto de estudo, com o seu objetivo da pesquisa. E eles são dados que vão responder, eles são tão relevantes e tão sólidos que eles vão responder a sua pergunta de pesquisa. Bem, como é que você assegura que os dados são confiáveis? Ou válidos? Você tem que assegurar que os instrumentos e técnicas de coleta de dados que você utilizou são válidos, são confiáveis. Como você faz isso? Na minha opinião, a melhor forma de fazer isso é com um estudo piloto. Cada vez que você vai ao campo para colher dados, você deve ter certeza de que aquele instrumento ou aquela técnica que você vai aplicar para colher os dados das fontes primárias, no caso, ou das fontes secundárias, eles são confiáveis. Uma vez dito isso, a gente tem que pensar no seguinte: você colheu os dados, você não pode colher uma quantidade de dados absurda para você depois ter que lidar com tudo isso. Então, você tem que pensar, ao colher os dados, como é que você vai organizando os dados no processo, ok? Bom, no caso específico do estudo piloto, você pode assistir os vídeos cujo link está aqui na descrição desse vídeo. O que mais que a gente tem aqui para falar? Vamos falar um pouquinho de dados secundários. Os dados secundários são dados que já estão disponíveis. Vantagem. Opa!
eles estão lá disponíveis. Então, eu vou lá no censo escolar e vou descobrir um número infinito de informações relevantes sobre a educação brasileira numa determinada fase. Ensino fundamental 2, por exemplo, né? Segunda fase do ensino fundamental. Mas eu tenho esses dados, a questão é, o que eu faço com eles? Eles são dados válidos ou não? Não sei. O que eu posso dizer é que eles são dados oficiais. Vamos pensar num outro. IBGE. O IBGE faz a cada ano, a cada 10 anos, o censo populacional. Ai, maravilha! Eu vou lá descobrir quantas pessoas negras tem no Brasil, quantas pessoas brancas tem no Brasil, quantas pessoas com deficiência tem no Brasil, quantas pessoas são mulheres, quantas pessoas são homens, vou descobrir faixa etária, uma infinidade de informações sobre a população brasileira. Esses dados são confiáveis? Em princípio, sim. Por quê? Porque tanto o IBGE quanto o governo federal, quanto órgãos como, por exemplo, o Instituto de Planejamento em Economia Aplicada, né, o IPEA, todas essas organizações que são instituições governamentais ou não governamentais, mas que são reconhecidas pela sociedade como organizações sérias, né, organizações que produzem informações verdadeiras, relevantes, confiáveis, elas são organizações nas quais nós acreditamos, ou seja, elas têm credibilidade. Então, os dados secundários, eles são bastante interessantes, mas eles não podem ser verificados, porque eles são secundários, eles já vêm de uma fonte. A fonte é essa organização que publicou um relatório, por exemplo, o Mapa da Violência contra a Mulher no Brasil. Se você for lá, você está colhendo dados que são dados secundários. Então, em geral, você tem nesses dados secundários informações bastante gerais, você não pode verificar. Essas informações, em princípio, elas devem ser de instituições que têm credibilidade social, mas elas com muita frequência podem estar desatualizadas, ou seja, vamos supor que eu pegue o mapa da violência, ou o mapa do analfabetismo no Brasil. E o mapa do analfabetismo no Brasil foi publicado, se eu não me engano, em 2013. O que acontece? Você, em 2013, nós estamos em 2019, você tem um gap aí de 6 anos de desatualização dos dados, né? Às vezes esse gap pode ser bastante relevante, às vezes não. Às vezes os dados continuam sendo válidos, ok? Tudo isso tem uma função. Tanto ir para a fonte primária, quanto ir para a fonte secundária, nos dois casos, o objetivo-chave seu como pesquisador ou pesquisadora ao decidir sobre essas fontes é o seguinte, é construir um arcabouço teórico, metodológico, com dados relevantes e que vão gerar resultados confiáveis ou fidedignos ou verdadeiros, entre aspas, a verdade mais próxima da verdade possível. Por que isso? Porque em ciência tudo se transforma e se modifica no processo do desenvolvimento científico. Então, hoje, uma verdade assumida por todos e acreditada por todos como uma verdade científica, ela pode sofrer e deve sofrer uma reviravolta e ser transformada, entre aspas, numa mentira. Né? A gente tem agora um movimento internacional que defende, com provas científicas de estudos sobre biologia molecular, que defende que, pasme, a genética não nos determina, ou seja,
O fato de uma pessoa, 2 ou 3 ou 5, ter câncer na sua família, seus antepassados, não significa que você vai ter uma predisposição para ter câncer. Porque o que determina ou não, segundo a teoria epigenética de Bruce Lipton, que é um PhD americano, um biólogo molecular, o surgimento ou não do câncer é, o que ele diz, o meio, o campo, the field, que é o campo, que é a vida, o estilo de vida, os pensamentos, os sentimentos. E é isso que determina. Então, vocês imaginam a ruptura paradigmática que vem por aí. Bem, gente, eu paro por aqui. Espero que você tenha claro agora o que é fonte primária, fonte secundária e como você pode transformar essas duas fontes em fontes fidedignas e compatíveis com o seu objeto de estudo, ok? Bom, eu paro por aqui. Namastê, e eu espero que esse vídeo tenha colaborado para você melhorar a qualidade científica da sua produção. Namastê.